Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Kremer, proprietária da Floricultura Florida, que eu tô aqui gravando um vídeo, numa série de vídeos que eu venho gravando no mês de julho, como você pode fazer um jardim, né? Você mesmo pode fazer um jardim, se você quer realmente fazer um jardim, me acompanha nos vídeos. Dia 7 eu gravei e dei a lista de itens necessárias para você fazer um bom jardim. Depois, lá no dia 17, eu falei o primeiro item sobre a posição solar, muito importante para você ter uma noção perfeita da posição solar do seu jardim. Lá no terceiro vídeo, eu coloquei como descobrir os elementos existentes do seu jardim, né? Defini muito bem isso. Então, foi o terceiro, que aí a circulação, os canos, as caixas, torneira, janela, portão, tem que ter uma noção bem clara. Agora, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para você as medidas das plantas que você, para comprar o número de plantas, para plantar o número de plantas certo, adequado para fazer um bom jardim. A gente precisa medir o jardim, né? Mede a porta, mede o portão, mede a grade da frente, a lateral, a parede, o tamanho da parede, o tamanho da outra parede, a janela. Ele tem que estar no desenho, não precisa ser perfeito, pode ser à mão. Eu fiz aqui no meu flipchart para mostrar para você que não precisa ser assim tecnologicamente perfeito, mas com as medidas básicas, né, do espaço físico a ser plantado é importante. Por exemplo, a janela, se a janela aqui tem 2 metros, né, 2 metros de largura e sobrou pouquinho espaço aqui de parede, colocamos um elemento mais alto, né, que cubra essa parede, enfeite a parede, e embaixo da janela, né, que como eu citei lá no outro vídeo, se você tem uma altura lá do solo, do chão, na terra, e até a altura da janela é 30 centímetros, não vamos ultrapassar a vegetação dessa altura para não ficar deselegante, como eu falei já no outro vídeo, né? Então, aí, tô tendo a largura, que é 2 metros, e a alturinha de 30 centímetros, lá do solo até a janela, aí a gente tem noção mais precisa da vegetação escolhida, para escolher a vegetação embaixo dessa situação, né? Bem, eu gosto, então eu marquei aqui com vermelho, né, essa vegetação mais alta, tá? E as baixinhas eu simplesmente só coloquei um rabisquinho aqui para representar, né, a vegetação mais baixa. Aqui eu também coloquei 3 elementos mais altos, né? Não muita coisa, por causa da torneira aqui existente, né? Que eu vou colocar aqui uma canetinha preta para simbolizar a torneira. Essa torneira com certeza deve ter os canos aqui. Claro que se for aqui também tem que ter essa noção super esclarecida para não haver problemas na hora de plantar, fazer uma cova e plantar em cima do cano, do lado do cano, dos fios, né? Aqui eu desenhei rapidinho um desenho tipo quase o tamanho, assim, um formato de um feijão, né? Tu pode fazer diversos formatos, dá para fazer uma gota, né? Se tu quiser fazer simplesmente uma gota, né? E plantar lá, por exemplo, azaleias, encher de azaleias. Ficaria linda essa gota de azaleias. Aqui eu elegi 3 elementos do qual dá para ser diversos, né? Pode ser agave, bromélias e tal. Porque eu fiz aqui mais baixo, com a entrada do portão, sempre, na verdade, a gente coloca elementos mais baixos para depois virem os mais altos, e aqui talvez mais alto ainda que esses. E esses bem menores por causa da altura da janela, né? Aí depois aqui na entrada lateral, que divide a entrada do portão e a entrada do carro, certo? Aí eu coloquei um espaçamento maior. O que a gente faz, né? A gente vai lá com a trena. Isso aqui eu tô representando por causa daqui do papel, né? Eu passei para escalar 1/20. E aí, na escala 1/20, como eu tenho aqui 5 metros, e aqui eu pego, então, primeiro eu distancio aqui e aqui. Então, aqui eu achei útil fazer uma distância entre eles, porque são buchinhos, 70 centímetros, do centro de cada planta até a outra planta, 50 centímetros. Então, você vai lá com a sua trena, pega 50 centímetros e coloca lá, faz outro buraco, ok?
Então, porque aqui ia diminuindo e eu achei interessante fazer esse espaço. Mas nada melhor do que lá no local você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 buchinhos. Pegar e distribuir esses 7 buchinhos da maneira que tu achar justo e elegante e pro teu interesse. Eu fiz essa distância porque como aqui tem o carro, se o carro parar aqui, fica mais confortável descer do carro e passar entre os buchos. Então, se eu fizesse mais justinho, ia complicar essa passagem para o outro lado, para a passagem da porta de entrada, se caso isso acontecer, que normalmente acontece, né? Tá, bem, então, e agora eu vou te dar também uma outra noção sobre, digamos, as plantas altas. Normalmente, plantas como um coqueiro, por exemplo, tu não vai conseguir colocar uma palmeira estilo coqueiro, né? Aqui muito perto uma da outra, por exemplo. Então, se você quer na calçada, não vai colocar a cada 3 metros. Se aqui, por exemplo, nós temos 3,5 metros, dá para colocar um em cada ponta. Claro, nós não vamos botar bem lá no canto do vizinho, quase do vizinho, ou na entrada, né? Então, a gente vai dividir, sim, colocando, com certeza, digamos, um aqui e outro aqui, para ficar harmônico, né? Então, aqui seriam as palmeiras na calçada, né? Também tem que respeitar o pedestre, não podemos fazer no meio da calçada, né? Temos que colocar ou próximo da cerca ou próximo do meio-fio, ok? Para liberar o pedestre. Muito bem. Aí, então, essas teria que ter essa distância. Já tem meio porte, digamos, aqui que eu elegi, digamos, 3 exemplares com flores, como o manacá, por exemplo, azaleias, ou pode ser, enfim. Aí eu planto aqui, eu dei uma boa distância, porque eu achei que aqui esse lado não precisava poluir tanto, né? Já esse outro ladinho aqui, eu coloquei, olha, diversos elementos, né? Digamos, eu coloquei podocarpos, ó. Então aqui eu fiz uma distância de 1 metro entre eles, né? 1 metro, 1,10 m, porque são plantas de médio porte, né? Que quando elas crescerem, vão, na altura total, elas vão acabar se fechando e formando uma cerca viva, que é o meu objetivo. Se o teu não for, distancie mais, ok? Então, se for florzinhas pequenas, por exemplo, se nesse espaço aqui, nessa mancha que eu criei, né, vou lá, faço essa mancha ou uma gota, né, depois no próximo vídeo vou ensinar como fazer essa gota ou esse feijão, ok? Me aguarde. Mas hoje, então, se você quiser plantar mudinhas pequenininhas, as floríferas, e de mudinha de saquinho, de caixaria, que dê encantamento, se quiser forrar todo esse espaço, né, ou essa... Então, aí a muda por metro linear, se tu colocar só na volta, tu vai considerar 6 mudas por metro linear. Se for para preencher totalmente o espaço, de 22 a 26, dependendo da espécie, né, por metro quadrado, certo? Assim, então, eu te expliquei aqui as dicas das distâncias das plantas que cada uma deve ter para não ficar aquele jardim poluído, cheio, amontoado e ficar, na verdade, um jardim disciplinado e com harmonia, ok? Bem, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, comente com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, me pergunte, eu vou te responder com muito gosto, ok? Se você quer uma sugestão também, pode deixar aqui embaixo na descrição, ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!